O Conselho Galáctico existia há 40 mil anos. Nesse período, resolveu guerras entre sistemas estelares, deteve pragas que poderiam matar espécies inteiras e construiu maravilhas que se estendiam pelo vazio negro entre as galáxias. O Conselho enfrentou todos os tipos de problemas que a vida inteligente poderia criar, mas agora, pela primeira vez na história registrada, o Conselho falhou. O Alto Conselheiro Treuvex estava no centro da Grande Câmara em Nexus Prime, a grande estação que flutuava em um espaço neutro onde nenhum império poderia reivindicar propriedade. Ao seu redor subiam fileiras e mais fileiras de assentos, cada um com um representante de um dos 147 espécies que se juntaram à comunidade galáctica. As suas formas eram infinitamente variadas. Alguns eram altos e magros como sombras vivas, outros eram massas de cristal que cantavam quando falavam. Alguns existiam apenas como padrões de luz contidos em câmaras especiais, mas hoje todos compartilhavam a mesma expressão, traduzida em milhares de tipos diferentes de rostos. Medo, 11 anos, disse Treuvex. A sua voz transporta os sistemas de tradução que permitem a compreensão de todas as espécies. 11 anos alternados desde que descobrimos a chave do axioma. 11 anos desde que as nossas maiores mentes começaram o seu trabalho e, ainda assim, o puzzle permanece sem solução. No display atrás dele flutuava uma imagem da própria chave. Parecia simples à primeira vista, apenas uma esfera de metal escuro, do tamanho de uma cabeça humana, mas qualquer pessoa que olhasse mais de perto poderia ver os símbolos que se moviam pela sua superfície, mudando e mudando como coisas vivas. Esses símbolos eram o quebra-cabeça, formavam uma cifra, um código, uma fechadura que protegia quaisquer segredos que estivessem dentro. De acordo com os registros antigos, a chave foi construída pelos precursores, uma espécie que desapareceu da galáxia 1 milhão de anos antes de qualquer civilização atual aprender a andar ereta. Os precursores foram deuses em comparação com as espécies modernas, construíram estruturas que ainda flutuavam entre as estrelas, criaram máquinas que podiam dobrar as leis da natureza e antes de desaparecerem. Eles esconderam algo dentro da chave do axioma. Alguns registros sugeriam que era uma arma capaz de destruir estrelas, outros afirmavam que era uma fonte de energia que poderia manter as civilizações funcionando por toda a eternidade. Ninguém sabia ao certo, tudo o que se sabia era que a chave existia, que continha algo de enorme importância e que ninguém poderia abri-la. Tentamos de tudo, continuou Treuvex. As mentes quânticas do coletivo Verat passaram 3 anos processando os padrões da cifra. Os tecelões de pensamento do eixo Prime contribuíram com os seus maiores videntes, espécies com 17 formas diferentes de percepção examinaram todos os aspectos do quebra-cabeça, todos falharam, um estrondo de descontentamento percorreu a câmara. Todos já sabiam disso, tinham visto as tentativas e os fracassos, tinham visto os maiores intelectos da galáxia admitirem a derrota, um após o outro, mas essa não era a pior parte. Cada tentativa tornou o quebra-cabeça mais forte, disse Treuvex. A chave aprende, adapta-se, cada falha ensina-lhe novas defesas, o que era apenas difícil há 11 anos tornou-se quase impossível hoje. Este foi o verdadeiro horror da situação. Os precursores não apenas construíram uma fechadura, eles construíram uma fechadura que ficava melhor em permanecer trancada à medida que você tentava abri-la. Cada mente brilhante que tocou no quebra-cabeça tornou mais difícil o próximo. E agora, o tempo estava se esgotando. Nossas redes de inteligência relatam que o Craig Dominion está desenvolvendo uma solução de força bruta, disse Treuvex. Eles pretendem abrir a chave com força bruta, independentemente das consequências. A Câmara explodiu em vozes furiosas, o domínio Craig não era membro do Conselho. Eles eram um império militar que passou séculos conquistando sua região do espaço, eles acreditavam na força acima de tudo. Eles não se importavam com a sabedoria antiga ou com o estudo cuidadoso, eles viam a chave como um prêmio fosse elevado, e eles o destruiriam em vez de deixar qualquer outra pessoa ficar com ele. Se os Kree quebrarem a chave, disse Treuvex, erguendo a voz acima do caos, não temos ideia do que vai acontecer, a tecnologia precursora dentro dela pode salvar a todos nós, ou pode destruir metade da galáxia, não podemos deixar isso acontecer. Então o que você sugere? A voz mais fria dos níveis superiores era Vetric, um ser feito de cristal vivo que passou 6 anos estudando pessoalmente o quebra-cabeça. A voz dele soou como vidro quebrado,
já tentamos de tudo. Você mesmo disse. Que opção resta? Treuvax respirou fundo. O que ele ia sugerir ia contra todas as tradições do conselho. Era desesperador, era uma tolice, poderia até ser um insulto. Proponho que abramos o desafio a qualquer pessoa, disse ele, qualquer espécie, qualquer indivíduo, sem restrições, sem qualificações. O silêncio caiu sobre a câmara. Então, lentamente, o riso começou a aumentar. Os representantes não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Abriram o maior quebra-cabeça da história galáctica para indivíduos aleatórios, duas espécies não comprovadas, duas mentes que não passaram décadas treinando em matemática precursora. O alto conselheiro perdeu a razão, alguém disse. O desespero deixou-o louco, disse outro. Treuvax esperou que o barulho diminuísse. Eu entendo suas preocupações, ele disse calmamente. Mas considere nossa posição. Nossos melhores falharam. Cada fracasso torna o sucesso futuro menos provável. Talvez nós precisamos de uma abordagem diferente. Talvez precisemos de uma mente que não cometa os mesmos erros que nossos especialistas treinados cometem. As risadas continuaram. Mas mais calmas agora, alguns representantes estavam começando a pensar sobre suas palavras. Na seção humana, a embaixadora Sarah Shen se inclinou para a frente. A humanidade ainda era uma espécie jovem para os padrões galácticos. Eles só haviam se juntado ao Conselho há 200 anos, e a maioria das espécies mais antigas ainda pensava neles como crianças brincando de civilização, mas Shen havia sobrevivido a 20 anos de política galáctica. Ela sabia de uma oportunidade quando via uma. Ela apertou o botão que solicitava direitos de falar. O presidente reconhece a delegação humana. Treuvax disse, uma nota de curiosidade em sua voz. Shen se levantou. Ela era uma mulher pequena com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, e ela falou com a confiança de alguém que não tinha nada a provar. A humanidade expressa formalmente interesse na proposta do alto conselheiro. Ela disse, mais risadas, mais alto desta vez, os humanos, as espécies que mal dominaram a viagem mais rápida do que a luz. As espécies cujo mundo natal era tão perigoso que seus próprios corpos foram projetados para combate constante com seus ambientes. O que os humanos poderiam contribuir para um quebra-cabeça que derrotou as maiores mentes existentes? Shen ignorou o riso. Ela esperava por isso. Temos alguma experiência com problemas que parecem impossíveis, disse ela. E aprendemos que às vezes a resposta vem de uma direção inesperada. A sessão continuou por mais algumas horas, mas no final a proposta de Treuvax passou. O desespero venceu a tradição. Qualquer espécie, qualquer indivíduo, poderia agora tentar resolver a chave do axioma. A maioria dos representantes presumiu que nada resultaria disso. Eles retornaram aos seus aposentos e seus navios, prontos para esperar pelo fracasso inevitável de quem fosse tolo o suficiente para tentar em seguida. Mas 3 dias depois um pequeno navio de transporte chegou ao Nexus Prime. Era um navio humano, normal em todos os sentidos. Quando atracou, apenas um punhado de pessoas emergiu. O embaixador Shen estava lá para recebê-los. Com ela estava uma equipe de psicólogos humanos, uma mulher que parecia preocupada e cansada, e um menino. Marcus Webb tinha 12 anos. Ele tinha cabelos castanhos bagunçados que ele claramente havia tentado e falhado em pente. Ele usava roupas um pouco grandes demais para ele. Carregava uma mochila coberta de remendos e adesivos de lugares da Terra. Ele olhou ao redor da doca com os olhos arregalados, observando a arquitetura alienígena e os seres estranhos que se moviam pelos corredores além. Isso é realmente uma estação espacial? Ele perguntou, sua voz cheia de admiração. Sim, Marcus. O embaixador Shen disse, este é o Nexus Prime. É tão grande. O menino disse, como as pessoas se orientam? Existem guias e mapas. Shen disse, você aprenderá o layout rapidamente. A mãe de Marcus, doutora a ser usada. Ele não era uma arma para mirar em problemas galácticos. Ele era uma criança, mas Marcus insistiu em vir. Quando ouviu falar do quebra-cabeça, seus olhos brilharam de uma forma que ela reconheceu. Era o mesmo olhar que ele tinha quando encontrava um novo problema de matemática para resolver, um novo padrão para explorar. Ele vivia para quebra-cabeças. Eles não eram trabalho para ele, eram alegria. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Não pela primeira vez, mãe. Marcus disse com o tom paciente de uma criança explicando algo óbvio para um adulto lento. Eles têm um quebra-cabeça que ninguém consegue resolver. Tenho que pelo menos olhar para ele. No dia seguinte, as palavras se espalharam pelo Nexus Prime, que a delegação humana havia trazido alguém para tentar a chave. Representantes curiosos reunidos na observação, galeria acima da câmara de axiomas para assistir. Quando viram Marcus,
As risadas começaram novamente, disse um conselheiro infantil Vetrax, seu corpo de cristal vibrando com descrença. Eles enviaram uma criança. O Marcos do Humano, disse outro representante. Isso é um insulto ao conselho. Talvez eles entendeu mal o desafio. Sugeriu um terceiro. Os humanos são jovens. Eles podem não compreender com o que estão lidando. O embaixador Shen se manteve firme contra as críticas. Marcus Webb é o vencedor da Olimpíada Internacional de Matemática. Ela disse. Ele resolveu problemas que confundiram os matemáticos profissionais. Sua mente funciona de maneira diferente da maioria. Diferentemente, Vetrax repetiu. Você envia uma criança para resolver um quebra-cabeça que derrotou as mentes quânticas da questão suspensa no ar do axioma. Câmara como um convidado inesperado em um jantar formal. Representantes em a galeria de observação. Acima se mexeu desconfortavelmente em seus assentos. Alguns se entreolharam confusos, outros simplesmente olharam para a criança humana abaixo como se ela tivesse começado a falar em um idioma que seus tradutores não conseguiam processar. Divertido. O conselheiro Vetrax finalmente disse, sua voz cristalina afiada com descrença. O garoto pergunta sobre diversão. Marcus Webb olhou para a galeria com curiosidade genuína em seu rosto. Ele não pareceu notar que centenas dos seres mais importantes da galáxia estavam olhando para ele como se ele tivesse enlouquecido. Sim, ele disse. Jogos divertidos. Coisas que eles faziam quando não estavam construindo coisas. Todo mundo faz alguma coisa para se divertir, certo? Até mesmo alienígenas realmente inteligentes. Um estudioso da Ordem dos Arquivos, uma espécie que dedicou toda a sua civilização à preservação do conhecimento, falou. Temos registros extensos de conquistas precursoras, suas estruturas matemáticas, seus princípios de engenharia, seus métodos de viagens mais rápidas que a luz. Não temos registros de suas atividades de lazer. Por que não? Marcos perguntou. O estudioso fez uma pausa. Era uma pergunta simples, mas ninguém tinha uma boa resposta. Quando estudando uma civilização antiga poderosa o suficiente para construir dispositivos como a chave do axioma, por que alguém se importaria com o que eles faziam por diversão? Tal informação não era considerada relevante. O estudioso finalmente disse. Marcos franziu a testa. Ele olhou de volta para a esfera flutuante à sua frente, observando os símbolos mudarem e mudarem em sua superfície. Então ele balançou a cabeça lentamente. Acho que talvez seja relevante. Ele disse calmamente. A sessão terminou sem nenhum progresso. Os representantes deixaram a galeria. A maioria deles convencidos de que a humanidade havia desperdiçado o tempo de todos. Alguns ficaram simplesmente intrigados. O que tipo de abordagem para resolver quebra-cabeças envolvia perguntar sobre jogos e hobbies? Naquela noite, Marcos estava sentado nos aposentos atribuídos à delegação humana. Sua mãe o observava do outro lado da sala enquanto ele preenchia página após página. Em seu caderno com esboços e anotações, ele mal havia tocado no jantar. Marcos, Linda Webb disse gentilmente, você precisa comer alguma coisa em 1 minuto. Mãe, você disse isso há 1 hora. Marcos ergueu os olhos e ela viu o fogo familiar em seus olhos. Era o olhar que ele sempre tinha quando um quebra-cabeça tomava conta de sua imaginação e não o soltava. Ela já tinha visto isso uma centena de vezes antes, quando ele trabalhava em problemas de competição ou explorava teorias matemáticas que a maioria dos adultos não conseguia entender. Mas desta vez, havia algo mais misturado com excitação, algo que parecia quase tristeza. Mãe, ele disse, não acho que seja uma fechadura. Como assim? Ele ergueu seu caderno. As páginas estavam cobertas de desenhos da chave mostrando os padrões dos símbolos de diferentes ângulos, mas misturados aos esboços técnicos havia outros desenhos, rostos, formas que poderiam ser prédios ou máquinas, cenas que pareciam quase que saídas de um livro de histórias. Todo mundo trata como uma fechadura, Marcos disse, como se houvesse um tesouro dentro e eles precisassem encontrar a chave certa para abri-lo. Então eles atacam com matemática e lógica e computadores. Eles tentam vencê-lo. Geralmente é assim que os quebra-cabeças funcionam. Linda disse, mas é isso. Marcos disse anotando seu caderno e olhou para sua mãe com uma intensidade que parecia velha demais para seu rosto jovem. Não está agindo como uma fechadura. Toda vez que alguém tenta vencê-lo, ele fica mais forte, aprende que se adapta. Como se estivesse se protegendo. O conselho sabe disso. É por isso que eles estão tão preocupados. Mas por que os precursores fariam isso? Construir uma fechadura que fica mais difícil de abrir quanto mais você tenta. Isso não é uma boa segurança. Isso é apenas maldade. Você nunca seria capaz de recuperar suas próprias coisas se esquecesse a combinação.
Linda tinha que admitir que nunca tinha pensado nisso dessa forma. O conselho tratou a natureza adaptativa das chaves como um recurso de segurança, uma forma de impedir que mentes indignas acessassem segredos precursores, mas Marcos estava certo. Que tipo de fechadura se tornava permanentemente mais difícil de abrir a cada tentativa, você acabaria se trancando fora de seu próprio tesouro. E daí você acha que é? Ela perguntou. Marcos ficou quieto por um longo momento, então ele disse algo que não fazia sentido lógico, mas parecia estranhamente certo. Eu acho que é solitário. Na manhã seguinte, Marcos retornou à Câmara de Axiomas com um novo pedido. Ele queria ver todos os registros que existiam sobre crianças precursoras. Os arquivistas estavam relutantes. Tais registros eram raros e considerados sem importância. Eles tinham fragmentos de sistemas educacionais precursores, evidências de que jovens precursores existiram e foram ensinados pelos mais velhos, mas informações detalhadas sobre a infância, brincadeira ou desenvolvimento. Tais coisas não tinham sido prioridades para a preservação. Marcos insistiu. Ele passou horas vasculhando arquivos antigos, olhando imagens e documentos que foram ignorados por milhares de anos, a maioria dos representantes parou de se preocupar em observá-lo. Apenas o conselheiro Vetrak permaneceu como forma cristalina captando a luz enquanto observava da galeria com crescente frustração. Isso é um absurdo. Vetrak disse ao embaixador Shen, que também ficou para assistir. A criança perde tempo com história irrelevante enquanto o domínio Kreter se prepara para destruir tudo que trabalhamos, pois Marcos tem seus próprios métodos. Shen respondeu calmamente. Métodos? A voz de Vetro soou como vidro estilhaçado. Ele fez desenhos ontem. Hoje ele lê histórias infantis. Isso não é método. Isso é uma loucura. Talvez. Mas talvez seja uma loucura que precisamos. Vetrak fez um som de desgosto e se virou para sair, mas antes que pudesse ir, Marcos chamou do chão da câmara. Conselheiro Vet, posso te perguntar uma coisa? O ser cristalino fez uma pausa. Apesar de sua frustração, ele não poderia trazer ele mesmo e ignorar uma pergunta direta. Isso ia contra sua natureza. O que é isso, criança? Quando você era jovem, Marcos disse, seu pessoal brincava de se esconder. As perguntas pararam. Vetrak chamou. Por um longo momento, ele simplesmente ficou ali, a luz refletindo através dele e a corpo cristalino e padrões mutáveis. Não vejo como isso é relevante, ele finalmente disse. Talvez não seja. Marcos concordou, mas estou curioso. Você jogava jogos de esconderijo, quero dizer, jogos onde alguém se esconde e outra pessoa tenta encontrá-los. Vetra ficou em silêncio por tanto tempo que Marcos pensou que não iria responder. Então lentamente, o conselheiro cristalino falou. Quando eu era muito jovem, ele disse, antes de minha matriz cristalina estar totalmente formada, jogamos um jogo chamado Procurar. Um de nós se esconderia nas cavernas de nosso mundo natal e os outros tentariam encontrá-los seguindo os padrões de luz que eles deixaram para trás. Você gostou? Eu sim, gostei muito. Vetro parecia surpreso com sua própria resposta. Eu não pensava nisso há séculos. Marcos sorriu. Era um sorriso caloroso e genuíno que parecia deslocado na atmosfera séria da Câmara de Axiomas. Acho que os precursores também faziam jogos de esconderijo, ele disse. E eu acho que isso, ele apontou para a chave, pode ser parte de um jogo muito, muito longo. Vetro olhou para a criança humana, depois olhou para a esfera flutuante da chave do axioma, realmente olhou para ela, pela primeira vez em anos. Ele passou tanto tempo tratando-a como um obstáculo, uma barreira, um problema a ser resolvido. Ele nunca havia considerado que poderia ser algo totalmente diferente. Essa é uma teoria interessante, ele disse calmamente. Naquela noite, Marcos compartilhou seus pensamentos com sua mãe e a equipe de psicólogos humanos que os acompanhavam. Todos estavam tratando o quebra-cabeça como um inimigo. Ele explicou, espalhando suas anotações pela mesa em seus alojamentos. Eles o atacam, e ele se defende. Eles tentam enganá-lo, e ele aprende seus truques. Mas e se não for para ser um inimigo? E se for para ser um amigo? Doutora, mas eles também deixaram isso. Algo que pensa, algo que aprende, algo que muda. Você está dizendo que a chave está viva? A mãe dele perguntou. Não exatamente, mas também não é só uma fechadura. Acho que Marcos se esforçou para encontrar as palavras certas. Acho que eles construíram isso para seus filhos, não para adultos tentando roubar segredos, para crianças, para crescer, para aprender, para brincar. Os psicólogos trocaram olhares. Era uma teoria incomum, mas se encaixa em certos padrões que eles observaram. A chave, o comportamento se assemelhava a algo que se protegia de interações agressivas, e havia evidências em outros campos de que os precursores
Haviam investido profundamente na criação de seus filhotes. Se você estiver certo, disse o Dr. Vasquez lentamente, então a chave passou 1 milhão de anos esperando por uma criança que nunca apareceu, e cada adulto que tentou quebrá-la apenas a deixou com mais medo. Marcos balançou a cabeça tristemente, mas, ele disse, acho que tem estado muito assustado, e muito solitário. No dia seguinte Marcos pediu para se aproximar da chave novamente. Desta vez, ele não trouxe notas ou dispositivos de cálculo ou qualquer uma das ferramentas que os solucionadores anteriores usaram, ele trouxe apenas ele mesmo e um único pedaço de papel com um desenho. Os representantes que ainda se preocupavam em assistir ficaram confusos. O que ele estava planejando fazer? Marcos caminhou lentamente até a esfera flutuante. Os símbolos em sua superfície mudaram mais rápido conforme ele se aproximava dos padrões de defesa ativados em resposta a uma ameaça potencial. Todos os outros solucionadores desencadearam a mesma resposta e então tentaram empurrá-la. Marcos parou. Ele se sentou no chão, de pernas cruzadas como se estivesse prestes a ter um piquenique. Ele disse para a chave, meu nome é Marcos. Eu não vou. A notícia se espalhou pelo Nexus Prime como fogo na grama seca. A criança humana fez algo que ninguém mais poderia. Ele fez a chave do axioma responder. Ele a fez se comunicar. Os representantes que dispensaram Marcos retornaram à galeria de observação, cientistas e estudiosos que haviam desistido do quebra-cabeça anos atrás solicitaram permissão para estudar os novos dados, mesmo espécies que normalmente não tinham interesse em precursores. Artefatos ficaram curiosos sobre o garoto estranho que conversava com máquinas antigas como se fossem amigos. O domínio Kreter estava prestando atenção em seu embaixador, um ser enorme chamado Vrotar, assistia às gravações de sua nave e orbitava ao redor do Nexus Prime. Os Kreter eram guerreiros, criados para a conquista e treinados para a batalha. Eles não perdiam tempo com abordagens suaves ou gentis palavras. Quando eles queriam algo, eles pegavam. Quando algo estava em seu caminho, eles destruíam. Mas até Vrotar tinha que admitir que o que a criança humana havia conseguido era impressionante. A chave nunca havia mostrado nenhum sinal de inteligência antes. Sempre pareceu uma fechadura particularmente teimosa. Agora estava desenhando e respondendo à conversa como uma coisa viva. Isso mudou as coisas. Uma fechadura simples poderia ser quebrada. Uma coisa pensante poderia ser argumentada, ou ameaçada, ou enganada. Vrotar começou a fazer novos planos. De volta ao axioma Câmara, Marcos continuou sua abordagem incomum. Todos os dias ele vinha sentar-se com a chave, falava com ela sobre sua vida na Terra, contava sobre a escola e os amigos e a forma como a luz do sol entrava pelas janelas de seu quarto pela manhã. Ele compartilhava seus quebra-cabeças e jogos favoritos. Ele descreveu como era resolver um problema de matemática realmente difícil, a alegria que vinha com a compreensão de algo que parecia impossível. A chave ouvia, seus símbolos ainda se moviam em sua superfície, mas não eram mais padrões defensivos, eram outra coisa, respostas, perguntas. Uma forma de comunicação que Marcos estava aprendendo lentamente a entender, é como uma linguagem. Ele explicou para a equipe de especialistas humanos que estudaram todas as sessões, mas não com palavras, é mais como sentimentos, imagens e padrões, todos misturados. Quando eu conto algo feliz, faz formas que me fazem sentir felizes de volta. Quando falo sobre estar triste ou com medo, faz formas que parecem da mesma maneira. O Dr. Pense, de muito tempo atrás, que tipo de memórias? Marcos ficou quieto por um momento, seu rosto jovem perturbado, triste, principalmente. Ele se lembra de ter sido construído, ele se lembra das pessoas que o fizeram. Eles foram gentis com ele, eles brincaram com ele, ensinaram-lhe coisas, e então ele parou, sua voz embargada, e então, sua mãe incitou gentilmente, e então eles foram embora. Marcos disse, e eles nunca mais voltaram. E a chave está esperando desde então, 1 milhão de anos, completamente sozinho. O quarto estava em silêncio. Mesmo os membros mais céticos da equipe de pesquisa sentiram algo se agitar em seus peitos. Simpatia por uma máquina. Parecia absurdo, mas ouvindo Marcos descrever a antiga solidão da chave, foi difícil não se emocionar. Ela pensou que alguém iria voltar. Marcos continuou. Esse era o ponto. Os precursores deixaram aqui para que seus filhos tivessem alguém com quem crescer, mesmo depois que os adultos se foram. Mas nenhuma criança precursora jamais veio, apenas estranhos, e os estranhos não queriam brincar, eles queriam para quebrá-lo e pegar o que estava dentro. Então ele se defendeu. Dr. Vasquez disse. Sim, toda vez que alguém tentava forçar a abertura, ele ficava mais assustado, construía mais paredes,
Isso se tornava mais difícil de alcançar, não queria ser quebrado. Marcos olhava para sua mãe com olhos que pareciam muito mais velhos que 12 anos. Mãe, está sozinho há 1 milhão de anos. Não é mal, não está tentando guardar segredos, está apenas esperando que alguém seja legal com ele. Na sessão seguinte, Marcos fez à chave uma pergunta que ninguém havia pensado em fazer antes. O que você quer? Disse ele, sentado de pernas cruzadas diante da esfera flutuante. Não o que você deveria fazer, não o que as pessoas que fizeram você queriam. O que você quer, agora mesmo, o símbolo e a superfície das teclas. Se moveu e dançou. Por um longo momento, nada pareceu acontecer. Então, lentamente, uma imagem começou a se formar na superfície da esfera. Era grosseira, quase irreconhecível, como a primeira tentativa de desenho de uma criança. Duas figuras, uma grande, uma pequena, sentadas juntas. Você quer um amigo? Marcos disse suavemente. A imagem na superfície da tecla pulsou, e Marcos sentiu uma onda de emoção invadi-lo. Solidão, esperança, um desesperado, o antigo desejo de conexão. Serei seu amigo. Marcos disse, mas não vou ficar aqui para sempre. Os humanos não vivem tanto quanto os precursores. Vou crescer e envelhecer e eventualmente irei embora também. Os símbolos da chave piscaram com algo que parecia tristeza. Mas tudo bem, Marcos continuou. Porque há muitas outras pessoas na galáxia, muitas espécies diferentes. Algumas delas são legais, eu prometo. Nem todas elas querem te abrir. Algumas delas podem querer ser suas amigo também. A chave parecia considerar isso. Sua superfície mudou. Através de padrões que Marcos estava começando a reconhecer como pensamento, processamento, decisão, então ele fez algo novo. Uma parte de sua superfície tornou-se transparente, como uma janela. Através da janela, Marcos podia ver algo dentro da esfera. Não um tesouro ou armas ou fontes de energia, algo que parecia quase um jardim. Se jardins pudessem existir no espaço matemático, formas que poderiam ter sido flores, padrões que poderiam ter sido árvores, um mundo de beleza abstrata que os precursores criaram só porque era lindo. Uau! Marcos respirou fundo. Na galeria acima, os sistemas de monitoramento enlouqueceram. A chave estava se abrindo. Não totalmente, ainda não. Mas estava mostrando algo de si mesma de bom grado pela primeira vez em 1 milhão de anos. Conselheiro, Veterek agarrou o corrimão com suas mãos cristalinas. Isso é sem precedentes. Ele disse, a criança realizou mais em dias do que nossas maiores mentes conseguiram em anos. Embaixadora Shen permitiu-se um pequeno sorriso. Eu lhe disse, os humanos têm experiência com problemas impossíveis. Mas o momento de triunfo foi interrompido por um agudo alarme. Luzes de alerta piscaram por toda a estação. Uma mensagem apareceu em todas as telas. Créter, frota de domínio. Embarcações armadas se aproximando. Intenção hostil. A galeria explodiu em caos. Representantes lutaram por dispositivos de comunicação. Forças de segurança mobilizadas por toda a estação. Na câmara de axiomas, Marcos ergueu os olhos, confuso enquanto os alarmes soavam ao seu redor. O que está acontecendo? Ele perguntou. A voz do embaixador Shen veio através dos alto-falantes da câmara, tensa e controlada. Os Créteres estão chegando. Marcos, eles decidiram não esperar mais. Você precisa sair daí agora. Mas eu não posso sair, Marcos disse. A chave começou a confiar em mim. Se eu sair agora, pode fechar de novo. Pode voltar a ficar com medo. Marcos para Créter não se importa com confiança. Eles vão tentar pegar a chave à força. Marcos olhou para a esfera flutuante diante dele. A janela que ela havia aberto ainda estava lá, mostrando vislumbres do lindo mundo lá dentro. Os símbolos em sua superfície ficaram agitados novamente, sentindo perigo, sentindo medo daqueles ao seu redor. Está tudo bem, Marcos disse suavemente, estendendo a mão em direção à esfera, sem tocá-la, mais perto, oferecendo conforto através da presença. Não vou deixar ninguém te machucar, eu prometo. Os símbolos da chave mudaram para um novo padrão. Marcos não reconheceu. Parecia uma pergunta, mas não feita de curiosidade. Era feita de outra coisa. Confie. A chave estava perguntando se poderia confiar nele. Sim, Marcos disse. Você pode confiar em mim. A superfície da esfera ondulou. E então, pela primeira vez desde o desaparecimento dos precursores, a chave do axioma começou a se abrir, mas não para revelar o que havia dentro. Ainda não abriu apenas o suficiente para estender algo para fora. Um fio de luz, uma conexão, uma oferta de parceria. Estava pedindo a Marcos para trabalhar com isso, juntos? Ok, disse Marcos, sua voz tremendo um pouco.
Vamos ver o que podemos fazer. No Galeria de Observação. O conselheiro Vetrak assistiu com espanto enquanto a criança humana e o antigo dispositivo precursor começavam a se comunicar de maneiras que os sensores mais avançados mal conseguiam rastrear, padrões de luz fluíam entre eles. Informações eram trocadas em velocidades que deveriam ter sido impossíveis para uma mente biológica. O que está acontecendo? Ele exigiu que o doutor está compartilhando seus segredos porque quer, não porque está sendo forçado. Os alarmes continuaram a soar, a frota Kretre ainda estava se aproximando. O tempo estava se esgotando, mas na câmara de axiomas. Marcus Webb sentou-se de pernas cruzadas diante de um artefato antigo que esperou 1 milhão de anos para que alguém o entendesse, e ele estava finalmente provando que a espera valeu a pena. A frota Kretre partiu em uma viagem mais rápida que a da luz como lobos emergindo da escuridão. 12 navios de guerra, cada um eriçado com armas que poderiam quebrar a crosta de um planeta. Eles formaram um crescente em torno do Nexus Prime, bloqueando qualquer rota de fuga. Seu líder Rotar transmitiu sua mensagem para todos os receptores da estação. A chave do axioma pertence àqueles fortes o suficiente para pegá-la. Sua voz ecoou pelos sistemas de comunicação. O conselho se mostrou fraco. Suas maiores mentes falharam. Suas preciosas regras e tradições não conseguiram nada. O domínio terá sucesso onde você não conseguiu. Na Câmara de Emergência do Conselho, representantes discutiram sobre o que fazer. Alguns queriam lutar, outros exigiam negociação, alguns sugeriram entregar a chave para evitar a destruição. Ninguém conseguia concordar em nada, mas na Câmara de Axiomas, Marcus Webb não estava prestando atenção à política ou aos navios de guerra ou ao caos acima. Ele estava focado inteiramente na conexão que ele havia feito com a chave, a gavinha de luz. Entre eles carregava mais do que apenas informações, carregava sentimentos, memórias, compreensão. Através dela, Marcus experimentou fragmentos do que a chave havia testemunhado ao longo de sua longa existência. Ele viu os precursores como eles tinham sido em seus últimos dias, altos seres feitos de algo que não era carne nem máquina, com olhos que brilhavam como estrelas capturadas. Eles foram gentis, foram sábios e muito, muito tristes. Sabiam que sua espécie estava acabando. Não por meio de guerra ou desastre, mas por meio de um desvanecimento natural que nem eles conseguiram evitar. Tudo acaba eventualmente, até mesmo civilizações que abrangem galáxias. Então eles fizeram os preparativos. Deixaram para trás ferramentas e conhecimento para quem vier a seguir, tentaram dar ao futuro uma estrela melhor do que a que receberam, e construíram o chave, não como uma arma ou fonte de energia, mas como algo mais precioso, um professor, um companheiro, um amigo para crianças que nunca nasceriam. Eles amavam você, Marcus sussurrou, lágrimas se formando em seus olhos enquanto as emoções antigas o inundavam. Eles amavam você tanto. Eles o acolhem com carinho em resposta. Sim, ele foi amado. E ele amou em troca. A perda desse amor foi a ferida que nunca foi curada. O vazio que 1 milhão de anos não poderia preencher. Você não está mais sozinho, Marcus disse. Eu sei que não sou um precursor. Eu sei que sou apenas uma criança humana que não é muito importante, mas estou aqui e não vou esquecer de você. A resposta da chave foi como um sol nascendo depois de uma noite sem fim, esperança, gratidão e algo que Marcus só poderia descrever como alegria. Novas camadas do quebra-cabeça começaram a se desdobrar, não porque Marcus as estava forçando a abrir, mas porque a chave queria compartilhar. Mostrou a ele o próximo estágio de seu design, a parte que nenhum solucionador anterior jamais havia alcançado. A chave não foi feito para ser resolvido por uma pessoa, foi feito para unir as pessoas. Marcus se afastou um pouco da conexão, sua mente lutando para processar o que havia aprendido. A camada final da chave não poderia ser desbloqueada por um único indivíduo, não por mais inteligente que fosse, exigia múltiplas mentes, trabalhando juntas. De diferentes espécies e diferentes perspectivas, os precursores o projetaram dessa forma de propósito. Eles queriam garantir que quem herdasse seus segredos seria uma espécie que aprendeu a cooperar, espécie que poderia deixar de lado as diferenças e trabalhar como um só. A chave não era apenas um baú de tesouro, era um teste da própria civilização. Preciso contar a ele, Marcus disse. Preciso contar ao conselho, mas antes que ele pudesse se mover. A voz do embaixador Shen veio pela câmara novamente, tensa com urgência. Marcus para Crete estão exigindo que entreguemos você. Eles acreditam que você desbloqueou algo que eles podem usar. Vrotar está ameaçando abrir fogo na estação se não obedecermos. Marcus olhou para a galeria de observação. Estava vazia agora.
Todos evacuaram 2 seções mais seguras da estação, apenas os sistemas de monitoramento automatizados permaneceram, registrando tudo o que aconteceu. Não posso sair, Marcos disse. Se eu quebrar a conexão agora, a chave pode fechar novamente, perderíamos tudo. Marcos, eles vão matar você, então eles nunca conseguirão o que querem. Marcos disse com uma calma que surpreendeu até ele. A chave não responde à força, ela responde à amizade. Se eles tentarem tomá-la, eles apenas tornarão mais difícil para qualquer um alcançá-la novamente. Houve uma longa pausa no outro lado da comunicação, então a embaixadora Shen falou novamente, sua voz cheia de emoção. Você é muito corajoso, Marcus Webb. Mais corajoso do que a maioria dos adultos que conheço. Eu não sou corajoso, Marcus disse honestamente, só estou fazendo o que parece certo. A chave já foi machucada o suficiente, não vou deixar ninguém machucá-la mais. Em órbita acima da estação, Vrotar recebeu relatos do que estava acontecendo na câmara de axiomas. A criança humana ainda estava conectada ao artefato. A chave estava respondendo a ele de uma forma que nunca havia respondido a ninguém antes. E o garoto estava se recusando a abandonar seu posto mesmo sob ameaça de morte. O embaixador Kreter sentia algo que não experimentava há muitos anos. Confusão na cultura Kreter. Força era tudo. O forte pegaram o que queriam. Os fracos se submeteram ou foram destruídos. Era simples. Era limpo. Era o jeito do universo, mas essa criança humana não se encaixava nessa estrutura. Ele era fraco em qualquer medida física. Ele não tinha armas, nem armadura, nem soldados para protegê-lo, mas ele se manteve firme contra a força militar mais poderosa do setor. Não pela força, mas por outra coisa, algo para o qual Vrotar não tinha uma palavra. Senhor, um de seus oficiais disse, nossos sensores estão detectando atividade incomum no artefato, ao que parece para abrir ainda mais. Vrotar virou para a tela, ele viu o axioma continuar pulsando com luz, sua superfície se transformando conforme camada após camada de programação antiga era ativada, e no centro de tudo, sentado calmamente no chão, estava um menino humano de 12 anos. O que ele está fazendo? Vrotar exigiu ponto. Ninguém tinha um ponto de resposta na câmara. Marcos estava experimentando todo o escopo do que os precursores haviam deixado para trás, através de sua conexão com a chave. Ele viu a visão deles para o futuro, uma galáxia onde diferentes espécies se ajudavam, onde a cooperação substituía o conflito, onde a sabedoria do passado era preservada e compartilhada, em vez de acumulada e disputada. A chave estava esperando por alguém que entendesse essa visão. Alguém que abordasse o desconhecido com curiosidade em vez de medo, alguém que viu os quebra-cabeças não como inimigos a serem derrotados, mas como oportunidades de aprender. Pela primeira vez em 1 milhão de anos, a chave havia encontrado o que procurava. Eu entendo agora, disse Marcos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo o que você quer. A chave pulsava com calor e luz, então lhe mostrou o passo final. Marcos abriu os olhos e olhou para a galeria vazia. Sua voz soou clara pelos sistemas de comunicação da câmara, alcançando todos os cantos da estação e todos os navios da frota acima. A chave não pode ser levado, disse ele, só pode ser conquistado. E não pode ser conquistado sozinho. Precisa de todos vocês, trabalhando juntos. O silêncio seguiu suas palavras. Então, lentamente, vozes começaram a responder, conselheiros e embaixadores, cientistas e soldados, espécies que foram inimigas durante séculos, todos eles ouvindo uma criança humana explicar o que um artefato antigo queria da galáxia. Os precursores queriam nos dar um presente, Marcos continuou, a coisa mais valiosa que eles tinham, mas eles sabiam que alguns presentes podem ser perigosos nas mãos erradas, então eles fizeram a chave exigir cooperação para abrir. Se lutarmos entre si, se tentarmos tomá-la à força, ela permanecerá fechada para sempre, mas se trabalharmos juntos, ele fez uma pausa, olhando para a esfera brilhante diante dele, se trabalharmos juntos, ela compartilhará tudo o que sabiam, toda a sua sabedoria, toda a sua tecnologia, todas as suas esperanças para o que poderíamos nos tornar. Em sua nave de comando, Vrotar ouviu as palavras da criança. Ao seu redor, seus oficiais esperavam por ordens. Eles ainda poderiam tomar a estação à força. Eles ainda poderiam tentar agarrar a chave e quebrá-la com suas armas. Esse era o caminho dos Kreter. Mas algo impediu Vrotar, algo na voz da criança, uma certeza que ia além da mera crença. O menino sabia de coisas. Ele havia tocado em algo antigo e poderoso. E ele falou com a autoridade desse conhecimento. Embaixador, um de seus oficiais disse baixinho, suas ordens.
Rotar ficou em silêncio por um longo momento. Então ele fez algo que ninguém esperava. Ele começou a rir. Baixe as armas, ele disse. Senhor, você ouviu eu? Pare, o universo ficou muito mais interessante. E eu quero ver o que acontece a seguir. No Nexus Prime, os representantes que estavam discutindo por horas de repente se viram sem nada para discutir. O Cretri estava desistindo. A ameaça estava passando. E na câmara do Axioma, uma criança humana ainda estava conectada a um artefato que havia esperado 1 milhão de anos para compartilhar seus segredos. A embaixadora Shen desceu até a câmara, com o coração batendo forte. Quando ela chegou à entrada, ela viu Marcos ainda sentado diante do chave, a conexão entre eles brilhando suavemente na penumbra. Marcos, ela disse gentilmente, você conseguiu. Os Cretri estão recuando. O Conselho está falando sobre cooperação pela primeira vez em décadas. Você mudou tudo. Marcos olhou para ela com olhos cansados. A conexão havia tirado algo dele. Ele parecia ter mais de 12 anos. Como se o peso do conhecimento antigo tivesse acrescentado anos ao seu jovem corpo. Eu não fiz nada, ele disse. A chave fez todo o trabalho. Eu apenas ouvi, mas o embaixador Shen sabia melhor. Ela assistiu às gravações. Ela viu como todas as tentativas anteriores falharam porque os solucionadores tentaram pegar, à força, o que só poderia ser dado livremente. Marcos teve sucesso porque ele se aproximou. O quebra-cabeça era algo tão grande. Mentes muitas vezes careciam de humildade, bondade. A Câmara de Axiomas nunca tinha visto tantas espécies diferentes, reunidas em um só lugar, representantes de toda a galáxia formavam um amplo círculo ao redor da chave flutuante, suas formas criando um mosaico de tudo que a vida inteligente poderia se tornar. Havia seres de cristal e luz, criaturas com muitos membros ou nenhum, mentes que existiam como energia pura, contidas em câmaras especiais, e no centro de todas elas, Marcus Webb estava sentado de pernas cruzadas no chão, ainda conectado ao antigo artefato que havia iniciado esta jornada impossível. Até mesmo Cret havia enviado alguém, não o próprio Rotar, mas um jovem ajudante chamado Zeshra que assistiu toda a situação se desenrolar com fascínio crescente. Ela ficou na borda do círculo, seu corpo de guerreiro tenso com a incerteza. O Cret não cooperaram, eles conquistaram. Este era um território estranho para ela em todos os sentidos, mas algo nas palavras da criança humana a alcançou. Algo na descrição dele de seres antigos que valorizavam a bondade em vez da força. Era estranho, era confuso mas também foi lindo de um jeito que ela nunca imaginou. Obrigado a todos por terem vindo, disse Marcos, sua voz jovem atravessando a câmara apesar de sua suavidade. Eu sei que isso é estranho. Uma criança pedindo adultos importantes para ficarem em círculo como se estivéssemos prestes a jogar um jogo. Alguns representantes fizeram sons que poderiam ter sido risadas. A tensão na sala diminuiu um pouco, mas esse é o ponto. Marcos continuou. A chave não foi construída para adultos que levam tudo a sério, foi construída para crianças, 4 mentes que ainda sabem brincar, imaginar, confiar. Ele olhou ao redor do círculo, encontrando olhos e sentidos e consciência através de uma centena de formas diferentes. Os precursores sabiam que a cooperação é difícil. Espécies diferentes têm valores diferentes, histórias diferentes, maneiras diferentes de ver o universo. É fácil lutar, é fácil competir, trabalhar juntos. Esse é o verdadeiro desafio. O conselheiro Vetrak deu um passo à frente ligeiramente, seu corpo cristalino captando a luz da chave. O que você precisa de nós, criança? A camada final de O Quebra-Cabeça exige que compartilhemos algo, disse Marcos. Não informação, não conhecimento, algo mais pessoal do que isso. Que tipo de coisa? Perguntou um representante de uma espécie que se comunicava através de mudanças de cor. Marcos hesitou. Essa era a parte que ele sabia que seria mais difícil. A parte que exigiria mais coragem do que qualquer outra coisa. Quer que sejamos vulneráveis, disse ele, para compartilhar algo real sobre nós mesmos, um medo, uma esperança, um segredo que normalmente não contamos a ninguém. O quebra-cabeça testa se podemos confiar tanto um no outro. O silêncio caiu sobre a câmara. Vulnerabilidade não era algo com que a maioria dos poderes galácticos se sentiam confortáveis, mostrando fraqueza a rivais em potencial, revelando medos a espécies que poderiam se tornar inimigas. Isso ia contra todos os instintos de sobrevivência que levaram essas civilizações às estrelas. Eu irei primeiro, Marcos disse. Ele se levantou, embora mantivesse uma mão perto da conexão com a chave. Quando ele falou, sua voz tremeu levemente. Estou com medo de não ser inteligente o suficiente, ele disse.
Todo mundo age como se eu fosse algum tipo de gênio porque eu posso resolver quebra-cabeças matemáticos, mas eu sei que são muitas pessoas mais espertas que eu, crianças que entendem coisas que nem imagino, quando me chamaram para vir aqui tentar resolver o maior quebra-cabeça da galáxia. Quase disse que não, porque estava com medo de falhar na frente de todo mundo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco, mas eu vim mesmo assim. Porque ter medo de alguma coisa não significa que você não deva tentar. E por quê? Porque eu queria muito encontrar a chave. Pensei que talvez a gente se entendesse, e eu estava certo. A chave pulsava com calor, respondendo à sua honestidade. A conexão entre eles se fortaleceu e um leve brilho começou a se espalhar pela câmara, por um longo momento. Ninguém mais se moveu. Então, lentamente, o conselho de Track deu um passo à frente. Quando eu era jovem, o ser cristalino disse, sua voz mais suave que o normal, eu temia me tornar o que sou agora, frio, duro, fixo em minha forma e em meu pensamento. Observei os membros mais velhos da minha espécie e fiquei com medo de perder a capacidade de mudar, de crescer, de ser surpreendido. Ele olhou para Marcos com algo como gratidão. Eu tinha esquecido esse medo até hoje. Obrigado por me lembrar que uma vez eu sabia como senti-lo, outro pulso de luz da chave, outra camada do quebra-cabeça respondendo à emoção genuína. Um por um, os representantes se adiantaram para compartilhar, a mudança de cor sendo falada de solidão, de existir em uma forma que poucas outras espécies poderiam perceber completamente. Um coletivo de mente coletiva admitiu que seus muitos componentes às vezes discordavam entre si, e o medo da divisão interna era uma espera constante, uma espécie conhecida por seu pensamento lógico. Confessaram um amor secreto pela poesia e pela arte, que tinham escondido de outros que poderiam ver isso como fraqueza. Cada confissão era diferente, cada um vinha de uma cultura diferente, de uma biologia diferente, de uma forma diferente de experiência. Experimentando a existência, mas todos eles tinham algo em comum, eles eram todos honestos, todos eram vulneráveis, todos confiavam nesta estranha reunião com pedaços de si mesmos que normalmente mantinham escondidos. A chave brilhava mais forte a cada compartilhamento. Sua superfície mudou e mudou, camadas sobre camadas de programação antiga ativando em resposta ao que estava testemunhando. Finalmente apenas uma pessoa permaneceu. Zesha, a jovem cretina, estava na borda do círculo, sua forma maciça rígida com o conflito interno. Não posso fazer isso, ela disse, sua voz áspera. A cretina não compartilhe fraquezas. Não é o nosso jeito. Ninguém está te forçando. Marcos disse gentilmente. Você pode ir embora se quiser, mas acho que você veio aqui por um motivo. Acho que parte de você quer tentar. As mãos de Zesha cerraram-se em punhos. Ela olhou ao redor do círculo para todos os seres que haviam compartilhado suas vulnerabilidades. Eles não pareciam fracos para ela. Eles pareciam corajosos. Entre meu povo, ela disse lentamente, sua voz áspera de emoções. Ela não sabia como expressar. Eu sou considerado estranho. Faço perguntas que os guerreiros não deveriam fazer. Me pergunto sobre coisas que não servem para nenhum propósito militar. Quando eu era jovem, uma vez encontrei beleza em um pôr do sol, e não pude contar a ninguém porque me considerariam prejudicada. Ela parou de respirar com dificuldade, como se as palavras tivessem custado seu esforço físico. Sempre me senti sozinho entre minha própria espécie, ela continuou, e sempre acreditei que isso significava que algo estava errado comigo, que eu estava quebrado de alguma forma fundamental. O brilho da chave tornou-se quase ofuscante. Cada camada de seu antigo quebra-cabeça foi agora ativos, respondendo à coisa impossível que estava acontecendo antes. Espécies que eram inimigas compartilhavam suas verdades mais profundas umas com as outras. Seres que competiam por recursos e poder estavam juntos em vulnerabilidade. Era isso que os precursores esperavam. Foi por isso que eles projetaram a chave da maneira que fizeram, não para proteger segredos de mentes indignas, mas para garantir que apenas uma galáxia unificada pudesse herdar seu legado. A camada final aberta. A luz explodiu para fora da chave, inundando todos na câmara como um nascer do sol quente. Por um momento, todas as fronteiras se dissolveram. Cada mente na sala experimentou um flash de conexão com todas as outras mentes, diferentes espécies, diferentes histórias, diferentes maneiras de ser, todos tocando por um breve e lindo ponto instantâneo. E naquele instante a chave compartilhou o que ela protegeu por 1 milhão de anos, não uma arma, não uma fonte de energia, não uma tecnologia que pudesse conquistar ou destruir. Em vez disso, os precursores deixaram para trás seu conhecimento de como viver, como construir sociedades que duraram.
como resolver conflitos sem destruição, como crescer além a violência e o medo que impediram as espécies jovens, como se tornarem algo maior do que civilizações individuais competindo pela sobrevivência. Eles deixaram para trás sua sabedoria, sua esperança, seu amor por quem veio depois deles. Marcos sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto a informação passava por ele, ao lado dele. Até mesmo os representantes mais endurecidos estavam visivelmente comovidos. O corpo de cristal de V3 cantava com frequências que ninguém jamais tinha ouvido falar de sua espécie. Deshera ficou congelada, o rosto de seu guerreiro molhado com lágrimas que ela nunca havia derramado antes. Quando a luz desapareceu, a chave ainda flutuava no centro da câmara, mas era diferente agora, aberto, pacífico, seu propósito finalmente cumprido depois de 1 milhão de anos de espera. Foi isso que eles deixaram para nós, Marcos disse suavemente. Não poder, não armas, um dom, o conhecimento de como ser melhor do que somos. Alto Conselheiro Tru, que havia proposto abrir o quebra-cabeça para todas as espécies, avançou com admiração em seus olhos antigos. O menino resolveu o quebra-cabeça, ele disse. Não através da inteligência ou da força, mas através da gentileza, através da brincadeira, através da disposição de fazer amigos em vez disso dos inimigos. Voltou-se para se dirigir aos representantes reunidos. Que este dia seja lembrado em nossas histórias, que fique registrado que uma cidade nos enviou não seu maior guerreiro ou seu cientista mais avançado, mas uma criança que se lembrou do que havíamos esquecido. Que o objetivo dos quebra-cabeças não é vencer, é nos unir na solução. Marcos olhou em volta para a incrível reunião de formas de vida, todas elas mudadas para sempre pelo que haviam compartilhado. Então ele olhou para a chave, flutuando pacificamente em seu lugar de honra. Obrigado, ele disse a ela, por esperar, por confiar, por ser meu amigo. A chave pulsou uma vez, suavemente, em resposta, e Marcos podia sentir sua antiga taxa de solidão.